Gente, estou gravando esse vídeo sobre concordância nominal para explicar um pouquinho mais detalhado o que foi visto na aula de hoje do EducaPE, certo? Vamos lá. Então, como foi visto lá na televisão, o professor já tinha falado, esse assunto de concordância nominal ele é bem longo, tá? Então aqui a gente está só com a parte introdutória. Então, começando com a regra geral, que o nome já diz, concordância nominal, você vai concordar com o nome, né? As palavras e vão concordar com o nome. Quem é esse nome? O substantivo. Então, todas as palavras que estiverem ao redor do substantivo na oração ou na frase, eles vão concordar com esse substantivo. Então, qual é a regra geral? O artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo de uma oração devem concordar em gênero. O gênero, vocês lembram, é masculino e feminino. E em número, que é o singular e o plural, com o substantivo a que estão relacionados. Então, a gente vai ver alguns exemplos que facilitam mais o entendimento. Então, aqui o exemplo. As minhas duas camisetas favoritas estavam sujas. Eu coloquei em negrito camisetas, que é o substantivo, que é a palavra principal dessa oração. Então, todas as outras que estão ao redor delas vão concordar com elas. No caso, eu sublinhei as outras. Então, a gente tem as, minhas, duas e também favoritas. Todas elas vão concordar com camisetas. Então, eu estou com camisetas. Ela é feminino e ela é plural. Então, tanto o artigo lá, o as, como o pronome possessivo minhas, tá? O numeral duas e o adjetivo favoritas vão concordar com camisetas. Porque não teria lógica você botar aí, vou dar exemplos aí, mexendo nesse exemplo. Os minhas duas camisetas. Não pode ser os. Não pode ser meus. Não pode ser a minhas duas camisetas ou a minha duas camisetas, tá? Não tem lógica, tá? Então, camiseta está no plural e no feminino. Então, as palavras que estão ao redor dela tem que estar no plural e no feminino, que é o que ocorre aí nessa oração. Tá? Só que essa é a regra básica, ou seja, isso aqui é o início, tá? O geral. Toda palavra vai concordar. Deixa eu tentar explicar melhor. Todo substantivo vai ter, as palavras que estão ao redor vão ter que concordar com ele, tá? Então aí, se fossem camisas, seria a mesma coisa, porque feminino e plural. Mas se fosse uma palavra, uma palavra masculina, teria que, e tivesse no plural, teria que estar tudo no masculino e plural. Se fosse masculino, singular, tudo no masculino e no singular, certo? Então, aí é a regra geral. Aí agora a gente vem para as específicas, que é por isso que é um assunto tão grande, porque tem muitas coisinhas específicas e muitas exceções. Agora a gente vai para o ponto 1, que é quando a gente tem um adjetivo que se refere a vários substantivos. Só que dentro daí vai ter vários tópicos desmembrados. Então, na letra A, quando o adjetivo vier depois, tá? Ou seja, em alguns locais que você vai ler na internet, alguma gramática, pode ser pós-posto. O que é pós-posto? Colocado depois. Aí, ou em outro momento, que não é agora, anteposto, é o que é colocado antes, certo? Então, quando o adjetivo vier pós-posto ou vier depois de dois ou mais substantivos do mesmo gênero, ou seja, os dois são femininos ou os dois são masculinos, a gente tem duas possibilidades de concordância e as duas estão corretas. Obviamente, geralmente, uma das duas é mais usada, mas não quer dizer que a outra esteja errada. As duas estão corretas. Então, qual é uma possibilidade? Concordar, o adjetivo concordar com o substantivo mais próximo. No caso, a gente tem aí, aquela loja oferece serviço e atendimento perfeito, tá? A gente sublinhei, a gente tem serviço e atendimento. Os dois são masculinos e os dois estão no singular. Então, é o serviço e o atendimento. Nesse caso aí, o adjetivo está concordando com o mais próximo. O adjetivo está em negrito. Quem é o mais próximo? Atendimento. Então, ele concorda, o perfeito só concorda com atendimento, não concorda com serviço. Aqui é outra possibilidade ainda dentro da letra A, que é ele concordar com os dois. Então, com todos os substantivos. A gente tem serviço e a gente tem atendimento. Então, serviço, masculino singular, atendimento masculino singular. Então, se são dois, vai para o plural. Então, serviço e atendimento perfeitos. Por que perfeitos? Porque os dois são masculinos. Mas também, se um fosse feminino e outro fosse masculino, iria para o masculino plural, que a língua portuguesa ela é muito machista. Então, na diversidade, vai sempre para o masculino plural.
Aqui na letra B, quando o adjetivo vier depois, tá? Vier pós-posto, de dois ou mais substantivos de gêneros diferentes, ou seja, a gente vai ter um no masculino e um no feminino. Também tem duas possibilidades de concordância, tá? A primeira possibilidade, concorda com todos os substantivos, no caso vai para o masculino, a forma fica masculina plural, tá? Leva tudo para o masculino plural. Então eu tenho comprei, aí no exemplo, comprei, sapato e calça, pretos, tá? Então eu tenho dois substantivos, sapato está sublinhado, calça também está sublinhado. Então é o sapato é masculino no singular e é a calça, feminino singular. Então sapato e calça pretos, porque ele concorda com os dois. Então ele vai para a forma masculina plural. A outra possibilidade é concordar com o substantivo mais próximo. Então a gente tem comprei sapato e calça preta. Então ele vai concordar com o mais próximo. Quem é os dois substantivos? Eu tenho o sapato, é masculino, singular, ou sapato, e tenho a calça, feminina, plural, singular, desculpem, feminino, singular. Preta está próximo de quem? De calça. Então ele não vai ser sapato e calça preto, tá? Sapato e calça preta. Se tivesse ao contrário, tivesse comprei calça e sapato, aí seria, nessa forma de concordar com o mais próximo, seria comprei calça e sapato preto, tá? Então ele concorda aí com o mais próximo, tá? E aí tá o exemplo que eu já expliquei no slide anterior, que é a inversão, né? Concordar com o mais próximo. Se o mais próximo tá no masculino singular, o adjetivo vai ficar no masculino singular. Se tiver no feminino singular, no feminino singular, certo? Só relembrando, gente, adjetivo é o que qualifica o substantivo, tá? Dá características, qualifica. Não se esqueçam disso. E o artigo é o que determina ou indetermina, certo? Então aí ele mostra só outra possibilidade com a inversão. Aqui na letra C, a gente tem o seguinte: quando o adjetivo vier antes, no caso anteposto, vier antes de dois ou mais substantivos e tiver a função de adjunto adnominal, ou seja, tiver a presença de verbos de ação, mas não se preocupem muito com essa nomenclatura de adjunto adnominal não, é algo que a gente vai estudar depois. Dá para entender sem saber disso. A concordância vai ser feita com o termo mais próximo, tá? Então a gente tem assim: nunca vi tamanho desrespeito e ingratidão. O adjetivo está antes, então ele vai concordar com o mais próximo. Então o adjetivo está aí em negrito, tamanho, e os substantivos estão sublinhados, tá? Então tamanho, desrespeito, é o desrespeito, desrespeito é masculino e singular. E ingratidão é a ingratidão, é feminino singular. Então, concordando com o mais próximo, nunca vi tamanho, desrespeito, porque é masculino singular. E no exemplo abaixo, já vejam como já muda. Inverteu a posição dos substantivos. Então, nunca vi tamanha ingratidão e desrespeito. Tá? Então, está concordando com o mais próximo. É a ingratidão. E aí, por quê? Porque esse adjetivo está vindo antes de dois ou mais substantivos. Ok? Aqui na letra D, a gente tem outra possibilidade. Quando o adjetivo vier antes de dois ou mais substantivos e funcionar como predicativo, ou seja, tiver um verbo de ligação. Eu vou só clarear as ideias rapidamente, mas aí a gente vai estudar isso depois. O que é um predicativo? Não, o que é um verbo de ligação? É aquele verbo que não é ação. É a grande diferença. Ser, estar, ficar, aparecer, permanecer, continuar e andar. Tá? No sentido de estar se sentindo de alguma forma. Então são aqueles verbos que você vê que você não faz uma ação, é um estado que você está ou que você permanece. Isso aí é um verbo de ligação. Então dá para diferenciar. Quando for um verbo de ligação, vai seguir essa regra. Quando não for, segue a regra anterior. Certo? Então, o que vai acontecer? Também tem duas possibilidades de concordância. Pode concordar com o substantivo mais próximo, caso aí permaneceu aberta a janela e o portão. Vejam, a janela feminino singular, então aberta. E também pode concordar com os dois, permaneceram abertos a janela e o portão. Tá? Janela feminino, portão masculino, são dois, já para o plural, fica no masculino plural. Então, o verbo permanecer é um verbo de ligação. Então, é isso que mostra que pode fazer essa concordância, essa segunda possibilidade aí de concordar com todos, no caso, ir para o masculino plural. Aqui a gente vem para o tópico 2, que é quando temos dois adjetivos referentes a um único substantivo. Tá? Então, a gente tem um adjetivo com dois substantivos. Então, a gente aqui tem duas possibilidades.
a gente tem na letra A, o substantivo fica no singular e coloca-se o artigo antes do segundo adjetivo. Então seria admiro a cultura espanhola e a portuguesa. Tá? Que aí você subentende que seria a cultura espanhola e a cultura portuguesa, só que foi retirado, suprimido isso aí. Então ficaria admiro a cultura espanhola e a portuguesa. Tem que botar esse artigo aí, esse a antes de portuguesa, certo? Que é o segundo adjetivo. A segunda possibilidade é o substantivo vai para o plural e omite-se o artigo que antecede o segundo adjetivo. A gente tira aquele artigo, pode ser o a ou o o, que a gente colocou lá no exemplo anterior, e vai para o plural. Então fica admiro as culturas espanhola e portuguesa. Então eu junto duas culturas, então eu levo para o plural. No exemplo anterior da letra A, você é como se fossem duas culturas distintas. Admiro a cultura espanhola e a portuguesa, certo? Vejam só para destacar outra coisa. Aqui é só o início do assunto de concordância nominal, tá? A gente vai ter tem mais coisas, mais detalhes que vão ser vistos na próxima aula que tiver na televisão e aí eu complemento para vocês também, tá? Eu espero que eu tenha conseguido clarear um pouco as ideias de vocês, mas também não se desesperem. Tudo isso vai ser retomado quando a gente voltar às aulas presenciais, que eu espero que seja o mais rápido possível. A gente vai retomar tudo isso, a gente vai refletir novamente, a gente vai tirar as dúvidas, tá? Mas se vocês lembrarem que a concordância nominal é fazer a concordância com o nome, com o substantivo, então é o básico da língua portuguesa, tá? Se eu tô com a palavra no feminino, no caso, o substantivo no feminino, o que está ao redor tem que estar no feminino. Se está no masculino, tem que estar, o que está ao redor tem que estar no masculino. A mesma coisa, se está no singular, tem que estar no singular, se está no plural, está no plural. É aquela coisa que a gente muitas vezes escuta na língua coloquial, né? Que aí é outra situação. A gente escuta os pão, né? A concordância nominal seria os pães ou o pão, tá? Então, se tem pão está no singular, seria o pão e não os pão, tá? Ou o ovos, também não tem essa possibilidade, tá? Se ovos está no plural, o artigo teria que concordar, os ovos. São coisas que muitas vezes a gente fala ou a gente escuta e que na língua coloquial é até admissível em certas situações, não em todas, em certas situações. Mas na língua formal, na língua padrão, culta, que é essa que a gente estuda na gramática, que a gente estuda, isso não é admissível, certo? Espero que tenha ficado claro para vocês. Tem uma atividadezinha também, lógico, no anexo da atividade lá no Google Classroom. Vou colocar esse vídeo e em outro arquivo uma atividade para ser feita, certo? Ok? Beijos, tchau, até a próxima.